Meus queridos amados, nós vamos continuar aqui na reflexão, uma reflexão importantíssima do capítulo 4 do livro Desperte Seu Gigante Interior, tá? Nós estamos no capítulo 4. Isso aqui, gente, se você entender esses conceitos aqui, nós vamos tratar dessa parte aqui do capítulo 4, olha, que fala das três categorias de permanência. Três categorias de permanência. O que significa isso, Edson? Veja bem, vem comigo aqui, ó. Às vezes, recebemos tantas referências de dor e fracasso que começamos a reuni-las numa convicção de que nada que fizermos poderá melhorar a situação. Edson, já tentei de tudo, já tentei várias vezes, eu só fracasso, eu só erro, começo, não termino, e é um projeto, e é outro, é um projeto, e é outro. Né? E aí o que acontece? Me lembro da orientação do professor Lai Ribeiro nos anos 80, 90, que ele dizia a história da pulga que aprendia, né? Que hoje chama de incapacidade aprendida, né? Síndrome da incapacidade aprendida. Imagina um pote e aí uma pulga pula, bate com a cabeça na tampa, volta, bate com a cabeça na tampa, volta, bate com a cabeça na tampa, e aí a partir de um determinado momento você pode até tirar a tampa que ela já não mais vai pular. Ela não vai mais pular. A síndrome da incapacidade adquirida. E é aprendida. E é isso que o Anthony Robbins fala aqui muito bem. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho para a gente conversar um pouco sobre isso aqui. Olha que interessante. Nós vamos tratar disso aqui, dessa parte aqui, toda dessa parte aqui, as três categorias de permanência. Veja bem, olha aqui, ele chama esse fenômeno de desamparo adquirido. Quando as pessoas experimentam muito fracasso em alguma coisa, e você poderia ficar surpreso ao saber como isso acontece com algumas pessoas, passam a considerar seus esforços como inúteis e desenvolvem o desânimo terminal do desamparo adquirido. Desamparo adquirido é como ele chama, é o termo que ele usa para explicar esse fenômeno. E aí passa a relatar aqui os resultados da pesquisa do Dr. Martin Seligman, exatamente naquele livro, esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, deixa eu mostrar para você, ó. Aprenda a ser otimista. Esse livro aqui, fantástico, é um livro, não é tão barato, né? Mas vale a pena. Ele está aqui na Amazon por R$173, enfim. E é exatamente o livro que ele faz referência aqui, que ele se fundamenta aqui para explicar esse fenômeno, né? E aí ele até faz referência aqui, ó, né, sobre o desamparo adquirido em seu livro Aprenda a Ser Otimista. 3 padrões de convicção, é isso que nós vamos estudar aqui, ó, 3 padrões de convicções, 3 tipos de convicções que criam, né, chamadas 3 características de permanência. Todo mundo entra numa crise, todo mundo entra com dificuldade, todo mundo tem uma fase que vai entrar mesmo, a questão é quanto tempo você vai ficar nessa crise, e é disso que ele vai falar aqui, 3 padrões que vão determinar o quanto tempo essas pessoas, ou você ou nós, vamos ficar numa determinada crise. Ele diz assim, ó, os realizadores, vem comigo aqui, ó, os realizadores raramente, se é que alguma vez consideram um problema como permanente, se é que alguma vez isso acontece deles considerarem um determinado problema como permanente. Esse é o primeiro tipo, olha só que interessante, vem aqui para o mapa. Né? Olha só, nós vamos ter aqui 1, 2, 3, na verdade. Ó, 1, 2, 3, tá? 1, 2, 3. O que é que acontece? 3 categorias de permanência. A primeira, os que consideram um problema permanente. Os que consideram o problema como permanente. Ah, não, é meu jeito mesmo, é isso mesmo. É o meu perfil, né? Virou a moda agora. Não é meu porque eu sou assim, porque o meu perfil é dominante, o meu perfil é alto ser. Sim, e daí? E daí? O interessante de conhecer os perfis não é justificar o comportamento, não. É entender qual é o perfil para procurar melhorar, para procurar reverter, para consertar, entendeu? Não é para justificar, não. Esse tipo de pessoas que justificam os seus comportamentos pelo seu perfil ou qualquer outra dificuldade, não é porque eu sou isso, aquilo, outro, não é porque eu tenho aquilo outro, que eu não quero dizer os nomes aqui, né? Para não cutucar ninguém.
E aí as pessoas ficam se apoiando nessas características assim, e consideram o problema como permanente, irreversível, né? E justificam-se nisso, né? Versus os que acreditam que tudo vai passar, tudo vai passar. Se eu me comportar diferente, se eu focar nisso aqui, vai mudar. Se eu estiver atento para as oportunidades, vai mudar. Se eu estiver atento para me aliar com as pessoas certas, me juntar com as pessoas certas, me influenciar com as pessoas certas, ouvir as coisas certas, me influenciar com livros, com vídeos, com filmes certos, vai mudar, vai passar. E eu vou reverter essa situação. Então, ó, claramente, nitidamente, tem esses dois tipos de pessoas. Os que consideram o problema como eternos, irreversíveis, e é assim mesmo, a vida é assim mesmo, eu sou assim mesmo, as pessoas são assim mesmo, o mundo é assim mesmo, e contra aqueles versus aqueles que acreditam que tudo vai passar e que tudo é possível reverter. Segundo tipo, vamos lá, vou procurar aqui o segundo tipo, que ele diz o seguinte, ó, olha só, continuando aqui, ó, os fracassados acham que até os menores problemas são permanentes, irreversíveis, né? Ele dá alguns exemplos aqui. Não importa o que aconteça na vida, você deve ser capaz de acreditar que isso também vai passar. Isso aí é um outro, a oposição, não é? Segunda diferença entre vencedores e perdedores, entre os otimistas e pessimistas, está na sua convicção sobre a difusão dos problemas. Difusão dos problemas, o que é isso? Um realizador jamais considera que um problema é difuso, isto é, que controla toda a sua vida, que um problema afeta todas as outras áreas da vida. Essa aqui estamos bem aqui no seu mapa, ó. Convicções sobre difusão do problema. Olha só que interessante. Nós temos, ó, convicções sobre difusão do problema. Generaliza um problema em todas as áreas, né? E este problema é apenas um pequeno desafio dessa área. Eu tenho várias áreas, minha vida várias áreas, 11 pilares do coaching integral sistêmico, não é isso? Então aconteceu um problema aqui no financeiro, por exemplo, no profissional, e aí de repente as pessoas que têm essa dificuldade, eles generalizam, né? E aquele problema infecta como um tumor, infecta todas as outras áreas da vida. Está errado, é uma categoria permanência errada. Comportamento correto é isolar e tratar o problema isoladamente, não deixar que aquilo infecte as outras áreas, não é? Outra, vamos lá, vamos procurar o que mais. Aqueles que têm um desamparo adquirido, olha só, aqueles que têm o desamparo adquirido desenvolvem a convicção de que serão desastrosos em tudo, só por terem sido desastrosos numa área. Uau! Acreditam que por causa dos reveses financeiros, toda a sua vida será destruída. Eles não conseguem separar. Isso afeta a família, afeta o seu pilar espiritual, e aí, meu amigo, só o problema atrás do outro, né? Vai aumentando, vai aumentando. A categoria final da convicção, que Seligman chama de pessoal, esse aqui é muito interessante, esse aqui que nós vamos tratar agora. Esse aqui, gente, é bem delicado. Convicção pessoal ou problema personalizado. Aqui o Anthony Robbins chama de problema personalizado e o Seligman chama de convicção pessoal, que na verdade vai ser a mesma coisa, veja bem, né? Parta desse princípio aqui, ó. Afinal, como mudar toda a sua vida, né? Edmund, minha vida está um desastre, eu preciso mudar toda a minha vida, né? Não é mais fácil do que apenas mudar suas ações numa área determinada? Seria mais fácil mudar as ações ao invés de mudar toda a vida numa área específica? Vamos lá, vamos entender isso aqui, ó. O que acontece? Quando alguém tem uma convicção, né, que o problema é ela, que o problema está nela, que ela é a culpada, não, Edmund, eu sou o problema. O problema sou eu. Eu é que tenho um determinado problema, eu é que tenho determinada doença, eu é que tenho... Entendeu? Quando você assume isso aqui, olha o fenômeno que acontece aqui embaixo. Ó. Como pode encontrar inspiração se condena a si mesmo? Se você já se condenou, você já se responsabilizou, veja bem, você já se considerou culpado, você já sentenciou a si mesmo como
o causador do problema como o problema em si. Você se tornou o problema em si. E aí nessa hora, alguns que já leram mais, que já estão mais com a gente, já conhecem mais os conceitos, né, do coaching integral sistêmico, você vai entender o seguinte: ah, mas Edmo, isso aí não está contra o princípio da autorresponsabilidade, não. Puxa vida, o princípio da autorresponsabilidade diz que eu sou o responsável por tudo que acontece na minha vida. Opa, calma lá, não é só isso não. Não é só isso não. Você não é o culpado, você é o responsável. Tudo que aconteceu, você que provocou, tá? Mas não acaba só aí não, não acaba aí. Considerando isso como uma premissa verdadeira, eu sou o único capaz de mudar, de reverter, de mudar essa situação. Entendeu a diferença? Uma coisa é eu me condenar como culpado e procurar meios até de me punir. Isso é uma. Esse aqui é o que o Seligman está falando. Esse aqui é o que o Anthony está falando. E outra coisa é peraí, calma aí. Eu vou parar de culpar as outras pessoas, vou parar de culpar o mundo, vou parar de culpar a política, vou parar de culpar o cônjuge, vou parar de culpar todo mundo e assumir. Peraí, calma. Eu também tenho parte da responsabilidade ou toda a responsabilidade. Toda a responsabilidade sobre o que está acontecendo. Então, se eu assumir isso, eu não vou ficar mais esperando que essas pessoas reconheçam sua culpa e consertem para que eu mude os resultados. Entendeu? Mas também não vou me penalizar, me condenar, me sentenciar e suportar as penas, né? A condenação, a punição. Não, eu estou sendo punido por um karma que eu fiz. Ah, é o karma, Edmo, é o karma. Meu amigo, se você tem karma, tome um karmante. Não existe isso. Então aguenta, né? Para tudo e espera aí, calma aí. Se eu considerar que eu sou o único que posso mudar essa situação, o americano tem uma expressão muito boa para isso, que é accountability. Accountability é, coloca na minha conta, vem, eu vou resolver isso aqui, agora está comigo, está na minha mão, eu vou resolver isso aqui. Entendeu? Ao invés de eu ficar atribuindo culpas e responsabilidades para as outras pessoas, ou para o mundo, ou para as circunstâncias. Entendeu a diferença? Então, esses são os 3 comportamentos, né? 3 categorias de permanência. Se a pessoa, o seu coach, ou se você identificar, né, em qual estágio, ou qual categoria de permanência ele se enquadra, ou você se enquadra, a coisa vai ficar muito mais fácil de reverter. Entendeu? A diferença entre quem demora pouco tempo nessas crises, permanece por pouco tempo nessas crises, ou quem realmente sai mais rápido. Lembre-se, para finalizar, veja só que interessante, lembre-se, na medida em que você acredita em alguma coisa, na medida em que você acredita, coloca crença, aumenta a crença, sua convicção em alguma coisa, o seu cérebro opera no piloto automático, filtrando qualquer dado externo do ambiente, procurando por referências para confirmar ou não, né, suas convicções. Confirmar sua convicção, aqui sim, ele vai sempre confirmar suas convicções, independentemente do fato. Né? Questão da heurística positiva e negativa, tá? Lembra? Se você não sabe, entra aqui no nosso grupo, vamos falar mais sobre isso, a heurística, mais para frente, tá? Então fica aqui a reflexão sobre essa parte dos 3 categorias de permanência do Dr. Martin Seligman, citado pelo Anthony Robbins, no capítulo 4 do Desperte seu Gigante Interior. Desperte seu Gigante Interior, tá certo? Se você quer, à medida que a gente vai trabalhando nesse mapa, se você quiser acesso ao mapa para fazer download, entre em contato comigo no WhatsApp, entra na célula, entra aí, superleitores.com.br, você vai ver lá a célula do Anthony Robbins, ou então fala diretamente comigo pelo WhatsApp, vai aparecer lá uma janelinha para a gente conversar e eu te dou acesso aqui para você baixar o mapa mental do livro para a gente continuar nossos estudos, tá bom? Um forte abraço e até breve, tchau!